but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Pais, irmãos, eu já choro, estou chorando, irmão. Já estou chorando aqui. Você está bem? Feliz de ver você. Venceu o frio, venceu a chuva, está aqui. Uma vitória. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado comigo essa semana. Engraçado que tem um pouco a ver com aquilo que aconteceu aqui, né? Porque quando nós pensamos sobre adoração, nós pensamos na música em si. Mas a adoração é muito mais do que isso. A música, ela é uma expressão. E a adoração é aquilo que o próprio Deus ensinou para o homem lá no Éden. E é interessante pensar sobre isso, porque alguns anos atrás, numa escola de salmistas, nós estávamos falando sobre qual é a adoração que Deus aceita. Já parou para se perguntar? Qual é a adoração que Deus aceita? E a resposta é simples: a adoração que Deus aceita é aquela que Ele veio buscar. Por quê? Porque tem a ver com Ele. E o livro de Gênesis, ele vai falar exatamente sobre isso, porque o Criador se encontrava com a sua criação, de tempos em tempos, e diz que o propósito desse encontro não era apenas se relacionar com o homem, mas ensinar o homem sobre o que era adoração. E Gênesis, no capítulo 2, no verso 15 a 17, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto é um texto muito interessante, porque diz que o Criador se encontrava com a sua criação para ensinar ele a guardar e lavrar a terra. É interessante porque quando nós olhamos para esse texto, talvez a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que Adão tinha um curso de jardinagem com Deus. Talvez quando a gente olha para esse texto, fala: olha, Deus se encontrava com Adão para dar um curso de jardinagem para ele. Irmão, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender algo muito interessante. Deus plantou o homem num jardim que ficava dentro do Éden. Então, às vezes a gente costuma falar jardim do Éden, como se o Éden fosse um grande jardim. O Éden, meu irmão, era um território, e a partir desse território, o homem governaria todo mundo. Então Deus, ele coloca o homem nesse lugar. Engraçado, porque a palavra Éden significa deleite, prazer. Então Deus, ele plantou o homem no lugar onde o homem teria prazer, ia se deleitar na presença de Deus.
E por meio desse relacionamento com Deus, Deus ensinaria ele a lavrar e guardar a terra. Talvez você se pergunte, mas Fábio, o que significa isso? Deus, por meio dessa relação, estava desenvolvendo em Adão uma maneira de governar o mundo, lavrar e guardar. E essa seria a adoração do primeiro homem. Então a adoração tem a ver com aquilo que Deus veio buscar. E eu posso dizer para você, Deus ele te ensina a adorá-lo, por meio do seu Espírito. Porque às vezes nós planejamos algumas coisas, nós separamos algumas coisas e nós falamos, Deus, essa noite nós vamos te entregar isso aqui. É essa canção, é esse jeito de tocar, é isso que nós vamos fazer. E o Senhor vê a nossa medida de coração e é atraído por essa medida de coração. E Deus ele vai conferir aquilo que nós estamos fazendo aqui. Mas sabe o que mais me deixa impactado? É porque quando Deus chega, Ele começa a fazer do jeito dele, e nem sempre é do jeito que nós planejamos e esperamos. Aí a gente fica naquela sensação que algumas coisas saíram do controle, e às vezes a gente se frustra, a gente fala, cara, não foi o que eu planejei, não foi o que eu queria fazer, mas do outro lado o Senhor está dizendo, mas eu encontrei o que eu vim buscar, porque não é do seu jeito. Então nós podemos planejar, nós podemos desenhar para o Senhor e apresentar a Ele, mas no final de tudo é Ele quem vai fazer, porque a adoração que Deus aceita é aquela que Ele veio buscar, como nós somos ministrados pela irmã Vanessa, sobre a nossa entrega. O que o Senhor recebe? O que Ele veio buscar, não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a qualidade do seu coração. E às vezes a nossa qualidade e o nosso desejo de entrega está tão elevado diante do Senhor, que não entregamos o suficiente, entregamos tudo, porque às vezes a nossa suficiência não é o que Ele espera. Fala, Senhor, eu vou te entregar tudo. Sabe qual que é a moeda do reino de Deus? Tudo. Deus não te pede meia coisa, Deus te pede tudo. Tem até uma frase de para-choque de caminhão, se você quer o tudo de Deus, Deus tem que ter o tudo de você. Talvez essa frase precisa ter no para-choque do nosso caminhão. Você quer tudo de Deus? Você está aqui? Quem quer viver a plenitude do relacionamento com Deus? Tem uma moeda de troca e ela é equivalente. Então você precisa entregar tudo. E quando a gente fala em entregar tudo, a gente fala em entregar tudo e em todo tempo. E Deus, Ele se encontrava com Adão justamente para ensiná-lo a governar a terra a partir do céu. Lembra que Yeshua ensinou na oração do Pai Nosso que seja feita a sua vontade aonde? Aqui, mas como é? O que Yeshua estava ensinando para os homens você precisa orar ao Pai e pedir para que o Pai estabeleça a sua vontade na terra como é no céu. Por quê? Porque foi isso que Ele ensinou para Adão. Então, o sentido de cultivar e guardar que nós vemos nesse texto é Deus desenvolvendo uma mentalidade de governo a partir desse lugar chamado Éden. Então, por isso que eu digo, não era um curso celestial divino de jardinagem, mas era Deus capacitando o homem a governar todo o mundo. Todo o mundo, todo o cosmos. Por que eu estou dizendo isso? Porque na queda de Adão, quem sofreu? Na queda de Adão, quem pagou o preço? A terra. Deus olha para a terra e fala, você se tornou maldita por causa de Adão. Porque ele perdeu a mão no cultivar e guardar. Então a minha relação com ele era fazer dele uma boa árvore. Uma árvore que dá bons frutos. Você está aqui? E é sobre essa perspectiva que eu queria compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite. O tema dessa noite é a árvore que dá o bom fruto. Ou o fruto de uma boa árvore. Tem um pop-up aí? Tem?
Aleluia. Mas esse é o título da mensagem. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez e que nós falássemos com o Senhor a esse respeito, nessa pequena introdução, nesse primeiro passo. Senhor, eu te agradeço porque a tua palavra é infalível, Senhor. Senhor, e eu diminuo para que o Senhor cresça, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito, Senhor, nos ministrando, a começar por mim, Pai. Senhor, que o teu Espírito venha reordenar as coisas das nossas vidas e venha, Senhor, iluminar a nossa mente, o nosso coração, fazendo com que eles se tornem um só diante de Ti. Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos, Pai, que os nossos olhos estejam abertos, porque eles são as portas do nosso coração. Nós não queremos ser uma geração que vive diante de Ti com um coração duro, porque tem olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Mas nós queremos estar diante de Ti com o nosso coração sujeito à Tua palavra, sujeito à Tua, Senhor, sujeito ao Teu querer, ao Teu propósito. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Por isso, nos ministra por meio do Teu Espírito. Por favor, Senhor, que a Tua misericórdia nos encontre nessa noite. Que o Senhor encontre em nós um lugar de arrependimento e quebrantamento, que atrai a sua presença. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Yeshua. Amém, Senhor. Então, quando nós olhamos aqui para Gênesis, nós entendemos o quê? Que o Criador se encontrava com a sua criação, a fim de ensiná-lo a administrar a terra. Ou seja, isso significa que ele estava capacitando o homem a governar toda a criação, cultivar e guardar, ou seja, trabalhar e zelar pela terra. O governo de Adão se daria a partir de um coração puro e de uma mente santificada, ou seja, separada para Deus. E o que o Senhor disse para Adão é: olha, eu vou te colocar num lugar e a única coisa que eu vou pedir para você é responsabilidade. Às vezes você olha para o texto e pode falar: por que Deus não escondeu a árvore do bem e do mal? Por que, irmão? Já parou para pensar nisso? Não seria mais fácil? Se Deus tivesse escondido a árvore do bem e do mal e falado: olha, Adão só se alimenta da árvore da vida. Por que Deus não escondeu essa árvore? Porque não existe liberdade sem responsabilidade. Não tem como Deus falar: eu te faço um homem livre, e você não ter responsabilidade. Se ele esconde a árvore, então Adão é um escravo. Então Deus, ele fala: olha, eu te coloquei num lugar de prazer, num lugar de deleite, neste lugar aqui, onde você estende a sua mão e o fruto te responde, onde você coloca a mão na terra e a terra te responde. Porque diz que antes da criação do homem não havia chuva. Ou seja, os céus ainda não respondiam à terra, porque Deus não tinha colocado um homem nela. Então, a partir da criação do homem, os céus começam a responder à terra, porque até então o orvalho subia da terra. Olha que interessante isso. Então Deus, ele coloca essas duas árvores e diz: cara, a única coisa que eu te peço é responsabilidade. Você pode comer de tudo que você quiser aqui, porque tudo está sujeito a você. Eu faço de você um co-administrador de toda a terra. Porém, dessa árvore aqui você não pode se alimentar. Então toda relação de liberdade, o preço é a responsabilidade. Então Deus, ele fala para Adão: te faço livre, mas também te torno responsável. E a partir dessa responsabilidade você vai governar o mundo. Meu irmão, a pureza de Adão, a santidade de Adão colocava ele acima do bem e do mal. Quando ele comeu do fruto do bem e do mal, o homem se tornou abaixo disso. Porque quando ele experimenta, então ele passa a ter que julgar sobre o que é bom e sobre o que é ruim. Ou seja, de governador ele se tornou um escravo. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é você se tornar escravo das coisas que Deus te deu para governar. Então Adão, ele passa de um homem que antes governava, agora ele está sujeito às suas emoções e necessidades.
E na sua queda, Deus ele diz assim: a terra é maldita por sua causa, Adão. E agora a terra ela não vai te responder, a única coisa que ela vai te dar é cardos e abrolhos, vai dar espinhos, vai dar ervas daninhas, ou seja, coisa que não se come. Então diz que para você frutificar nessa terra, você vai ter que trabalhar muito, suar muito. Cara, o que você fez? Você estava num lugar de deleite, num lugar de adoração, numa posição em mim. E nesse lugar eu estava desenvolvendo em você uma mentalidade de governo para todo mundo. E você saiu desse lugar para querer julgar sobre o bem e sobre o mal. Não só isso, Deus ele fala para Adão: agora os dias da sua vida serão limitados. O relógio ele começou a diminuir dia após dia. Deus fala para Adão: Adão, a partir deste momento, você vai viver de estação por estação. Eu não posso mais me encontrar com você. Você vai ter que sair desse lugar. E é interessante porque quando nós olhamos para esse texto, a pergunta de Deus para Adão não é o que Adão fez, mas aonde ele está. Deus não é onisciente? Deus não é onipresente, onipotente? Ele não está em todos os lugares? Então que pergunta é essa? Adão, onde você está? E Adão, em sua síndrome, está ali atrás dos arbustos, com vergonha, porque diz que os seus olhos se abriram. Quando ele olha para Eva, ele sente vergonha, ele vê que está nu. Quando ele diz que ele ouve a voz passando pelo jardim, ele se esconde. Se esconde da onde? Do lugar de encontro. Se esconde do lugar secreto. E ele vai para esse lugar. Quando ele chega nesse lugar, ele escuta a voz e fica ali escondido. E o Senhor, que vê todas as coisas, pergunta: Adão, onde você está? Por que Deus perguntou isso? Se Deus vê todas as coisas. Deus não estava perguntando sobre a localização geográfica de Adão. Deus estava perguntando sobre a sua posição. Adão, você perdeu o lugar secreto. Onde você está que não está aqui na minha presença? Essa é a pergunta. Você perdeu a posição de adorador. E é por isso que ao longo da história bíblica, Deus ele vai perseguindo os homens. E todas as vezes que ele encontra no coração de alguém algo que ele veio buscar, ele se apresenta a essa pessoa. A Bíblia nos mostra muitas pessoas. E Jesus, em João no capítulo 4, que ele está naquele poço com a água, sabe, ele vê a samaritana, ele diz o que para ela? O meu Pai está em busca de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Yeshua deixa bem claro, é o meu Pai que está procurando adoradores. Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores. Adoração é uma expressão daquele que já se tornou um adorador. Você está aqui? Então a adoração nos faz ser encontrados por aquele Deus que já está nos procurando. O nosso Pai, Yahweh. Yeshua, ele deixa bem claro isso. E quando nós olhamos, sabe, ao longo das Escrituras, nós vamos aprendendo que Deus ele continua estabelecendo esse princípio de cultivar e guardar. Porque o verdadeiro culto, a palavra culto, ela vem dessa palavra cultivar. O que é cultivar? Preparar a terra. Esse é o culto. É quando nós preparamos uma terra e é quando nós lançamos sementes. O que são as sementes nessa terra que nós estamos preparando? São expressões de louvor, são as palavras que nós proclamamos, é a nossa vida como um sacrifício vivo, é a nossa vida de obediência, é a nossa vida de justiça. Tudo isso que nós praticamos, elas são sementes que nós colocamos nessa terra que nós estamos preparando. E quando o Senhor vê que a terra está pronta, o que Ele faz? Ele manda chuva. O Senhor, Ele faz chover. Para quê? Para que toda a nossa vida de devoção, nós como sementes, nós possamos frutificar e voltar para Ele. Entende porque eu digo que a adoração Ele mesmo ensina? Porque não há nada que Deus não saiba. Então tudo que Ele pede é de acordo com a sua própria vontade.
Tem uma canção, e Davi acho que disse isso, que até a vontade de adorar vem do próprio Deus. Ele que nos inspira por meio do seu Espírito. E nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos fazer entender a sua mente. Deus quer nos ensinar a entender a sua mente. Hoje, o sistema está fazendo com que a nossa vida seja uma vida apressada. Sabe, vida fast food? Sabe, vida miojo. Às vezes a gente quer resolver algumas coisas na nossa vida como a gente faz um miojo. Quantos minutos para ficar pronto o miojo? 2 minutos. Às vezes quer um pouco mais molinho, às vezes quer um pouco mais durinho. Só que assim, tudo é para ontem, não é? Eu quero comer, vou lá no iFood, pedir, já venho, não preciso mais me esforçar, sair de casa. Não preciso nem ir na feira, agora tem aplicativo que eu pego as frutas, já escolho, já chego em casa tudo certinho, selecionado. Entendeu? Mas isso é comodidade, tecnologia. Eu não preciso mais ir na sua casa, manda um WhatsApp para você lá e quando você vê, você responde. Você está a um dedo de distância. E a gente vê que tudo isso torna a nossa vida prática, mas ao mesmo tempo nos afasta de uma realidade, e é essa mentalidade de Deus. Porque a forma que Deus pensa não é a forma que o homem pensa. E o homem, nessa pressa de viver, os dias estão passando cada vez mais rápido. E quando nós entramos em algum processo de Deus, a gente se frustra. Porque, meu irmão, eu tenho uma notícia para você: Deus continua sendo processual. Se Ele quiser, Ele pode mudar a nossa vida do dia para a noite. Mas a maioria das vezes, Deus, Ele nos coloca em processos para que Ele possa desenvolver algo melhor, maior e melhor. Tudo aquilo que leva tempo para ser construído, vai ser bem construído. Tudo aquilo que é feito na pressa, no improviso, tende a não dar certo. E Deus não age por improviso. Você já viu um agricultor tentar improvisar uma plantação? Tem como? Peguei a terra, coloquei a semente, vou ali tomar uma água, voltei, nasceu, vixe, até choveu, produzi a chuva, choveu, peguei o fruto, colhi, vou lá. Dá para fazer isso? Por isso que ao longo das Escrituras, Deus Ele vai ensinando aos homens a sua forma de se movimentar. Por exemplo, Deus disse para Moisés em Deuteronômio, capítulo 32, do verso 1 ao 3, assim, escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como a chuva e as minhas palavras desçam como o orvalho. Como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. O que Deus estava falando aqui para Moisés? Está falando: Moisés, a minha palavra, ela precisa encontrar uma terra pronta. Ela precisa encontrar o lugar. Então, de estação em estação, eu vou visitar você e eu preciso encontrar esse lugar para que eu possa fazer chover. A mesma coisa ele vai falar para o profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 10 e 11, ele diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Esses são apenas 2 exemplos das Escrituras, mas existem muitos outros exemplos onde Deus ele vai falando que nós somos essa terra, que as nossas obras são as sementes, e que Ele de tempos em tempos verifica este lugar para que Ele possa mandar chuva. Aí você pode olhar para mim e falar: mas isso é o tempo da lei, isso está lá atrás. No novo pacto não tem nada disso, agora tudo é graça. Deus ele fala instantaneamente também, Deus está falando toda hora, não precisa de processo não. Faz um jejuzinho aqui, canta uma musiquinha ali,
Vai 3 domingos seguidos no culto que Deus vai resolver o seu problema. E aí, de repente, nós olhamos aqui, Yeshua, todas as vezes que ele se reunia, a maioria das vezes ele usou o quê? A terra como propósito, como um princípio. Na maioria dos seus ensinos, ele trabalhava esse tipo de mentalidade com as pessoas que paravam para ouvi-lo. Por exemplo, você que está anotando aí, na parábola do semeador, Marcos 4, Lucas 8, Mateus 13, em João 15, que nós já falamos aqui, quando ele fala que eu sou a videira verdadeira. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que Yeshua deixa bem claro quem é o seu pai. Yeshua, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é quem? O agricultor. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Quando você olha para uma uva, o cacho de uva, ela tem uma estrutura que ela segura vários frutos, amém? Estamos juntos até aqui? E nós vemos quando o Senhor fala para Moisés na lei que o Senhor é Equihad, o Senhor é único. Essa palavra Equihad é a mesma palavra utilizada para cacho de uva. Ou seja, é Deus como uma única estrutura onde vários frutos estão presos nele. E Yeshua diz isso, eu sou essa videira. Nós ouvimos semana passada da Larissa dizendo, não é Cristo ali, Cristo aqui, é Cristo em você, Cristo em nós, porque Ele é essa videira e nós estamos nele. E porque Yeshua, ele vai usando essas alegorias, ele vai falando sobre isso, sobre a terra, sobre esse tipo de mentalidade, porque foi algo que o homem perdeu lá no Éden. Então, ele precisa trabalhar em mim e em você, que nós podemos conhecer a mente do Pai e entender os seus processos. Você está aqui? Nós como igreja, nós estamos vivendo um processo de Deus. Se você perguntar para qualquer um de nós que trabalha aqui, olha, o que você acha das coisas acontecerem do dia para a noite? Amém, eu quero. Mas não é dessa forma. Deus é processual, o Senhor ele vai ajustando as coisas. Deus ele vai trabalhando a terra. Deus ele vai rasgando a terra para que ela esteja apta a receber a semente. Você está aqui? Então, quando nós pensamos nessa mentalidade, sabe, de agricultor, a partir dessa perspectiva bíblica, o que nós aprendemos com isso? A terra é o nosso coração. Nós temos a semente de Deus, que é a sua palavra, que diz lá a palavra do reino, em Marcos 4. E temos o fruto do Espírito, que reflete a nossa transformação, por meio dessa nova natureza que nós recebemos. Porque a Bíblia fala que existem as obras da carne e o fruto do Espírito. E eu queria ler com vocês Gálatas 5. A partir do verso 14, que diz assim, toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Verso 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora olha o verso 22 que fala sobre o fruto do Espírito.
Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que Paulo está dizendo aqui? Se você tem as características desse fruto do Espírito, às vezes a gente fala assim, esses são os frutos do Espírito. Não é os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito que carrega em sua essência todas essas características. Estamos juntos? Então, o que Paulo está dizendo no verso 22 é: não tem como amar e não se alegrar. Não tem como ser alegre e não ter paz. Não tem como ter paz se você não for paciente, amável. Não tem como você ser alguém bom se não for fiel. Não tem como você ser manso se você não tiver domínio próprio. Ou seja, cada característica elas vão se completando. Mas eu sou bom, mas eu não tenho domínio próprio. Então, você continua no processo de conversão. Eu amo, mas não tenho paciência nenhuma. Então, o fruto do Espírito ainda não foi desenvolvido completamente em você. Ou nós manifestamos todas essas características, ou ainda nós estamos nesse processo de conversão. E nesse processo de conversão, o que implica? Voltar para o Senhor. Porque não tem como você ser bom e não ter domínio próprio. Porque a pessoa que não tem domínio próprio, ela se ofende muito fácil. Logo você vai ofender alguém em alguma hora. Isso não é bom. Estamos juntos? Então a nossa oração qual que é? Senhor, então trabalha esse fruto, porque esse é o reflexo de um novo nascimento. Porque quando nós vivemos a vida do Espírito, nós manifestamos todas essas características. Então se falta alguma delas, Senhor, eu preciso me converter. E talvez todos estejamos nesse processo de conversão. Porque passamos por coisas nas nossas vidas que às vezes falta alguma delas. Então, lição de casa, todos os dias, olha para Gálatas 5:22 e fala: essa é a minha missão. Amém? Essa é a minha missão. Eu preciso que esse fruto se manifeste em mim. Por quê? Porque o Senhor, Ele só vai se alegrar daquilo que Ele veio buscar. Se o Senhor não encontrou o que veio buscar nas nossas vidas, sabe o que vai acontecer? Ele só vai voltar na próxima estação. Não, que isso aí aconteceu lá com Adão, isso aí não acontece não. Então vamos ler juntos? Lucas no capítulo 13. E essa aqui é a base dessa mensagem. A parábola da figueira infrutífera, Lucas capítulo 13, do verso 6 ao 9. E diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse a pessoa que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Lança essa fora. Por que deixar a terra se tornar infrutífera por conta dessa plantação? Só que o homem que cuida da terra, ele respondeu ao seu senhor: Senhor, aguenta mais 1 ano, e eu vou cavar ao redor dela e vou adubar, vou trabalhar essa terra. Se no ano que vem, quando você voltar, ela der fruto, tudo bem. Se não der, então você arranca fora. O que nós aprendemos com essa parábola aqui? O Senhor nos visita de estação em estação, irmão. Yeshua, ele está dizendo exatamente isso. Muitas vezes nós estamos plantando algo equivocado num terreno que é bom. E o que a Bíblia diz sobre esse terreno? Aonde é esse terreno, irmão? O nosso? Às vezes nós estamos plantando figueira onde precisa de vinha. Yeshua é quem? A videira. Ele é a videira verdadeira. E às vezes nós estamos plantando sementes equivocadas. O que Yeshua está dizendo é: o Senhor, Ele veio na primeira estação.
tem vinha para todo lado. O que está acontecendo com isso aqui? Não, plantei uma figueira. Tá, vou embora. Esperou uma nova estação. Ok, vamos aguentar mais uma estação. Voltou na outra estação. O que acontece aqui? Não, ainda não frutificou, Senhor. Volto na próxima então. Voltou na terceira e falou: a terra está inútil. E ele fala para o cara cara, da onde você tirou essa ideia de plantar uma figueira no meio das vinhas? Isso aqui é uma plantação de vinha. Que ideia é essa? E o Senhor fala, e o rapaz ele fala para o Senhor: Senhor, aguenta mais uma temporada, então mais uma estação. E nós aprendemos duas coisas importantes com essa mensagem. Primeiro, o Senhor sempre nos dá uma oportunidade numa nova estação. Amém? Porém, nós não podemos nos tornar como a figueira que não frutifica. Porque o solo do nosso coração nós estamos plantando coisas equivocadas, coisas que não é para se plantar. E aí Yeshua, seguindo esse ensino, essa mentalidade de agricultor, ele vai falar em diversos textos. Por exemplo, Mateus 3, do 8 ao 10, ele diz: deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem em vocês que podem dizer de si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der fruto, bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Mateus, no capítulo 7, do verso 16 ao 20, ele fala a mesma coisa: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher, olha só que ele usa aqui, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Lembra o que Adão no Éden iria colher? Ele está falando, pode colher algo dessa realidade? Dessa posição que você permanece de um velho Adão, de alguém que caiu lá no passado e continua refletindo na sua vida? No verso 17 de Mateus 7, ele diz: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Meu irmão, o sistema evangélico ou o sistema religioso quis inculcar na nossa cabeça que dar fruto é ganhar pessoas. Quem já passou por isso? Nesse modelo de igreja pirâmide é assim: você é o líder e você frutifica porque você tem uma multidão atrás de você. Ah, você é estéril, você não ganha ninguém. Números, números e números. O Senhor está mostrando nas Escrituras: frutos não é número, fruto não é pessoas, fruto é caráter. Fruto é arrependimento, é medida de arrependimento. Ah, mas eu não posso ganhar ninguém. Claro que você pode e você deve, mas por meio de bons frutos, frutos de arrependimento. Não é por meio do entretenimento, não é por meio disso, por meio daquilo, é por meio de uma vida de alguém que se tornou terra frutífera e se submete ao Senhor, e Deus tem trabalhado nessa terra e Deus está fazendo frutificar. E é exatamente isso que Yeshua está dizendo: os frutos vão falar por vocês. Os frutos que nós manifestamos no mundo vai ser o evangelho para a nossa vida. Porque nós fomos transformados por esse evangelho. E nós estamos nesse processo de arrependimento. Lembra quando nós falamos sobre isso? Nós estamos de mãos dadas com o Filho, indo em direção ao nosso Pai. E nesse caminho, que interessante, nesse caminho você olha um outro e você fala: você, vem comigo, você, vem comigo, você, vem comigo, vem cá, vem comigo. Por quê? Porque eu estou fazendo o caminho de volta. Então aquilo que você está recebendo de Deus está te enchendo de tal forma que você não consegue guardar para você. Então você está aqui, ó. Então através desses frutos você começa a multiplicar. Estamos juntos?
E quando nós falamos sobre isso, a Bíblia nos conta uma história muito interessante sobre alguém que deixou de frutificar e teve a sua raiz cortada, e uma outra pessoa que precisou aprender a plantar a semente correta na terra do seu coração e entregar de fato aquilo que Deus veio buscar. E eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre a história de Eli, sacerdote Eli, e de Ana, a mãe de Samuel. Quem já ouviu falar dessa história aqui? Eu amo essa passagem. Eu amo. Samuel é um dos caras que, naquele dia, eu quero bater um papo com ele. Um cara que eu admiro demais. Outro dia a gente fala de Samuel, mas eu quero falar sobre a mãe de Samuel. A importância dessa mulher. Sabe, a importância de alguém entender que precisa conectar o seu sonho ao propósito de Deus e transformar uma terra onde era estéril, porque só plantava sementes equivocadas, numa terra frutífera. E antes da gente abrir o texto que está lá em 1 Samuel, eu queria explicar um pouco sobre esse cenário nos tempos de Eli e de Ana, no nascimento de Samuel ali. Israel, ele vivia um período de grande apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento no amor, é o esfriamento na fé. E por conta dessa apostasia, de tempos em tempos, Deus ele levantava juízes para intervir sobre o povo. Porque o povo estava tão afastado de Deus, que Deus tinha que levantar homens e mulheres de referência para dar uma chacoalhada no povo, para resolver algum problema. Porque o povo permanecia em dura cerviz, não se dobrava, não se inclinava. Continuava na sua rebeldia. Continuava sendo o quê? Uma terra estéril. Então, de tempos em tempos, Deus ele levantava juízes para intervir na situação e tentar chacoalhar o povo para trazer pelo menos um pouco o povo para dentro do propósito. E o interessante é que quando nós olhamos aqui para o final do livro de Juízes, Juízes no capítulo 21, verso 25, diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Olha só que interessante aqui, irmão. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Olha só, naquela época não havia rei em Israel. Estamos juntos? Você está aqui? Vamos junto? Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então o final do livro de Juízes está dizendo o quê? Cada um vivia a sua própria vida, segundo o seu próprio conselho. Aí quando nós olhamos para o primeiro verso do livro de Ruth, vai mostrar o resultado dessa vida segundo o seu próprio conselho. Ruth 1, verso 1. Diz assim, a parte A: na época dos juízes houve fome na terra. Interessante, porque Deus ele é detalhista nas escrituras. E ele mostra entre um livro e outro o que aconteceu com um povo que queria viver segundo o seu próprio conselho. O que aconteceu? A terra não respondia. Houve fome, houve escassez, houve miséria. Por quê? Porque o povo nunca se submeteu a Deus. Então eles passaram a se mover por necessidade. E nesse cenário, irmão, o que acontece? Que nesse cenário havia um sacerdote que trabalhava no templo, aquele templo, sabe, o tabernáculo de Moisés, da arca. A arca estava lá no lugar, e diz que todos os anos, todos os períodos de festa, o povo de Israel subia para esse lugar, para ofertar ao Senhor, ou seja, eles iam para o culto, uma vez por ano. São 7 festas, mas dividida em 3 períodos, então 3 vezes por ano eles iam para o culto. 3 vezes. Fiéis ou não? 3 vezes no ano. Eles iam e prestavam o seu culto, a sua oferta. Deus, está tudo certo, entreguei minha oferta, dízimo e tal, beleza?
vou voltar para a minha própria vida aqui. Só que qual o problema desse cenário? Eli era um sacerdote que cuidava desse lugar e tinha 2 filhos chamados Hofni e Finéias. E qual o problema desses filhos? Esses caras eram profanos, eles também eram sacerdotes, mas eles profanavam o templo. Esses caras eram maus, eram falsos sacerdotes, eram falsos pastores. Eles não cuidavam do povo, eles se alimentavam da gordura, eles roubavam a oferta, eles desviavam e faziam uma série de atrocidades. E o pior, a sua fama se estendeu por Israel e chegou até Eli. E Eli, o que ele fez com seus filhos? Absolutamente nada. Eli deixou rolar. O que eu vou fazer? Eli, Hofni, Finéias, mau testemunho, está aqui. O que eu vou fazer? É o que tem para hoje, irmão. Deixa estar. Então esse era o cenário. E aí 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha muitos filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Verso 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Olha só, verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Vamos até aqui por enquanto, olha só. A vida de Ana, além dela não poder gerar, tinha uma pessoa que gerava muito, e ela pegava o resultado dessa vida frutífera e ainda esfregava na cara de Ana. Estava fácil ou não as coisas para Ana, meu irmão? Diz que todos os anos, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas Eucana não morava com as 2? Não, Eucana, como ele era um senhor de terras, ele morava num lugar, uma mulher morava num lugar, outra mulher morava na outra. Então, a cada festa, ele pegava a sua comitiva, a sua família, pegava os seus escravos, ia no outro monte, pegava outra mulher, pegava os seus escravos e ia para esse lugar. Então, todas as vezes que tinha esse encontro, Penina estava aqui, ó, com aquele monte de filho. Está aqui, todo ano barrigudo, irmão. Está aqui, mais um. Eita, fez gol. E Ana, ela olhava aquilo e ficava mal. Por quê? Porque na cultura, uma mulher que ela era cometida de esterilidade era visto como uma grande humilhação. E elas acreditavam que Deus estava pesando a mão sobre elas por algum motivo. Então Ana, ela tinha um problema em relação a Deus e ela tinha um problema em relação à sua própria vida. Só que o interessante é que a Bíblia diz que Ana nunca deixou de estar diante de Deus. E no verso 7, diz assim, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. A Bíblia, ela não é específica sobre quantos anos Ana passou, mas alguns estudiosos dizem que Ana passou por isso durante 4 estações, 4 anos. Só que outros estudiosos dizem que Ana passou de 21 a 25 anos. Agora imagina, irmão, vamos jogar para mais aqui. Seja 4, ou seja 21, ou seja 25. Imagina você subir todos os anos e passar a mesma vergonha, a mesma humilhação. Todos os anos da sua vida, você está lá para estar diante de Deus, e a única realidade que está diante de você é: a sua terra não frutifica.
E diz que Ana não queria comer, e chorava, e ela ia lá para o templo, e ela orava, e ela colocava diante de Deus a sua dor. Deus, olha a minha dor. E quando eles iam embora, diz que Eucana, seu marido, perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então Eucana, ele tentava remediar com presentes, com isso, com aquilo. Cara, eu te dou atenção, eu te dou tudo. Mas Ana, ela tinha uma dor. Ana, ela tinha algo que ela desejava. Irmãos, olha para mim. Era errado querer ter um filho? O desejo de Ana não era genuíno? Sim ou não? Quem acha que ela está certa ou não? Ela está certa. O que havia de mal nisso? Ela falar para o Senhor: Senhor, eu quero um filho. Todo ano Penina tem um. Todo ano ela aparece com um. Eu preciso de um filho, Deus. E diz que todas as vezes que ela estava nesse lugar, ela orava ao Senhor e chorava. Mas qual o detalhe, meu irmão? E é aqui que vem o ensino dessa passagem. Ana estava plantando algo que Deus não veio buscar. Porque lembra que eu falei anteriormente como que estava a nação de Israel? Em apostasia. Como que estava o serviço no tabernáculo? Totalmente fora. Eli já era um profeta que não ouvia, que já não via mais. Eli era um cara que não conseguia segurar a sua própria casa. Não conseguia trazer governo à sua própria casa. Era um cara fora. Não entendia nada. Então, Israel estava com um problema espiritual e um problema como nação. Esse era o cenário. E diz que todos os anos, Ana subia, sabe, e ela chorava nesse lugar e falava: Deus, aqui está a minha dor, a minha humilhação. Olha como está a minha vida. E Deus, em silêncio. Deus em silêncio. Eu me lembro de João capítulo 17, quando Yeshua sobe ao Getsemane e ele fala com o Pai durante 3 vezes, ele sobe, porque diz que ele estava amargurado de alma, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Você sabia que existe uma mensagem no silêncio de Deus? E às vezes nós estamos nesse silêncio. Só que pela necessidade você quer que Deus responda logo. E você acha, irmão, que Ana não tinha um bom argumento? Porque muitas mulheres antes de Ana também foram estéreis. E elas geraram filhos que foram referência para Israel. Você sabia disso? Deus é muito bom em tornar um campo de esterilidade em um lugar frutífero. Deus é bom em fazer isso. Porque a palavra diz que Deus é bom em fazer coisas novas. Só que Ele precisa encontrar o que Ele veio buscar. Então imagina Ana argumentando com Deus. Ana dizendo para Deus, sabe, uma oração genuína. A única coisa que eu te peço, eu quero ser mãe. Imagina ela falando para Deus: Deus, eu não estou te pedindo nada que você não possa fazer. Sara era estéril, engravidou na velhice de Isaac. Rebeca era estéril, engravidou de Jacó e Esaú. Raquel era estéril, o Senhor a visitou. A mãe de Sansão não podia ter filhos e ela deu à luz a um dos juízes mais conhecidos de Israel. Ou seja, Deus, esterilidade não é um problema para você. Mas de ano após ano, o Senhor permanecia em silêncio. Às vezes as pessoas me perguntam: quando eu estou pronto para receber algo? Eu costumo dizer para essas pessoas: quando você não olha para essa coisa pelos olhos da necessidade. Tudo aquilo que você procura conquistar por meio de necessidade, sabe o que vai acontecer? Amanhã isso vai te governar. Às vezes a galera mais jovem vem e pergunta assim para mim: olha, quando eu estarei pronto para namorar? Aí eu falo: quando você consegue viver sem um namorado? Sem uma namorada. Por quê? Porque se você está orando, buscando alguém, porque você acha que você precisa, essa relação vai te roubar. Por quê? Porque você se moveu pela necessidade.
Às vezes eu estou num trabalho onde eu estou desenvolvendo, mas eu não recebo aquilo que eu acho que eu mereço. Pela necessidade eu vou pular para outro só porque eu vou ganhar mais. E às vezes você passa o inferno lá. E meu irmão, tem dinheiro que não vale a pena ganhar. E às vezes você foi para esse lugar por conta da sua necessidade. E agora você adquiriu problemas emocionais, que acaba refletindo na sua imunidade. E agora você também está com problemas físicos. Por quê? Porque eu me movi pela necessidade. Então qual que era o problema de Ana? Ana se ofendia porque Penina era, entre aspas, próspera como mãe. Meu irmão, se você se ofende porque o irmão do seu lado está prosperando em algo que você acha que você merecia, é porque você não está pronto. Eu não estou pronto. Você tem que se alegrar. Então, se você almeja por algo, primeiro, se enxergue vivendo sem esse algo. Porque quando ele chegar, esse algo não vai te dominar. Qual foi o problema de Adão? Adão se tornou escravo daquilo que era para ele governar. Você está entendendo? Então, qual era o problema de Ana? Era um coração ofendido. O problema não é se Deus pode fazer. O problema é que todas as vezes que ela estava diante de Deus, ela falava: Deus, olha para a minha dor. E aí eu penso, tá? Vamos conjecturar aqui o Senhor olhando dos altos céus e dizendo: Ana, eu anseio tanto te encontrar, mas você ainda não entregou o que eu vim buscar. Porque eu busco verdadeiros adoradores, eu não falo com a tua alma. Eu preciso de algo de peso. E a única coisa que você me oferece é a sua dor, é a sua ofensa, a sua vergonha. Meu irmão, isso aconteceu durante muitas estações. Lembra que nós lemos na parábola? O que Yeshua disse? O Senhor não encontrou, ok, eu volto numa próxima estação. Está entendendo aqui? Então o Senhor, ele via Ana, volto na próxima estação. E ele, na sua festa, na festa do Senhor, eles subiam e Deus estava ali, ó. Será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? Não foi. Volto na próxima estação. Volto na próxima estação. Volto na próxima estação. Meu irmão, Deus é tão gracioso que Ele volta na próxima estação. Só que às vezes você, em vista disso, pode pensar: ok, então eu vou esperar a próxima estação. Mas meu irmão, eu vou te fazer uma pergunta séria aqui. Você tem certeza que você tem mais uma estação? Agora eu não estou falando sobre Deus, estou falando sobre você. E se você está na sua última estação? Já parou para se perguntar? Eu me pergunto isso todos os dias. E a minha oração é aquela que Davi fez: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Por quê? Porque eu não posso perder a beleza dessa estação. Eu quero ser encontrado por você nessa estação. Eu não quero esperar o ano que vem. Eu não quero esperar a próxima reunião. Eu não quero esperar o mês que vem. É hoje. Como a canção diz, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o seu espírito. E o que acontece, meu irmão, é que o dia chegou. Você está aqui? O dia chegou, irmão. O dia chegou. Teve um dia que Ana acordou diferente e falou: quer saber? Eu vou para o Senhor. Eu vou. Mandou um mensageiro: Eucana, vem buscar. Se arrumou, estava ali, daquele jeito. Vamos lá. Penina, com aquela penca de filho, fazendo piadinha, ela: paz, irmã, você está bem? Deus abençoe. Mais um aqui, o número quanto aqui? Oh, que legal. Vamos lá, vamos juntos. Está aqui, ó. Acordou diferente, decidiu. 1 Samuel, capítulo 1, no verso 9. Diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levanta
e com a alma amargurada. Olha o que ela estava vencendo aqui. Ela ainda estava mal, mas eu vou. Chorou muito e orou ao Senhor. Meu irmão, Deus é pactual. Deus é pactual. Existem dois tipos de pacto. O pacto que nós fazemos com Ele, e esse pacto a gente costuma quebrar. Só que existe um pacto inquebrável. É o pacto que Deus faz comigo e com você. Esse Ele não quebra. A cruz é a prova disso. Foi um pacto que o Filho fez com o Pai, que salvou eu e você. Então o silêncio de Deus no Getsemane foi: lembra do pacto. Você precisava vir. Você precisa se entregar. O meu silêncio é a resposta. Então Ana se enche de coragem mesmo com a sua dor. E diz assim: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Sabe o que Ana está dizendo para o Senhor? Eu pego a minha dor, eu pego o meu sonho, e eu vou fazer um pacto com você. Me dê o seu propósito, e eu vou te entregar o meu sonho. Sabe o que Ana está dizendo para o Senhor? Eu cansei de tentar fazer a figueira frutificar, porque você é vinha. Porque você é vinha. E diz que Eli estava ali, sentado, né? Tinha acabado de comer, barrigudo ali, tal, e olha, e disse que aquela mulher pequena estava ali, em silêncio. Meu irmão, uma das orações mais poderosas das Escrituras, não se pôde ouvir as palavras. Vou repetir. Uma das orações mais poderosas da Bíblia, não se pôde ouvir as palavras. Diz que ele olha para ela, olha só, o teste de coração da Ana. E aí, mulher, você está bêbada? Que é isso aí? Está resmungando? Sacerdote, sem revelação, ainda chega para humilhar mais um pouco. Ela fala: não, sou uma mulher tribulada de alma, estou aqui fazendo o meu pacto com Deus. Na hora ele discerne: opa, essa mulher, quem será essa mulher? Aí ela fala: eu sou aquela mulher que subia aqui todos os anos. Eu sou essa mulher. Na hora a chave vira. Então, que o Senhor faça o que você pactuou com Ele. Diz que nesse mesmo ano ela engravidou, irmão. E se cumpriu, alguém que tinha um ventre estéril, se tornou uma terra frutífera de um dos maiores profetas que Israel conheceu. E que eu também quero conhecer esse cara. Porque Samuel foi o cumprimento de uma profecia que Deus liberou, olha só, 80 anos antes de Davi nascer. Porque a profecia que está sobre Samuel dizia: eu preciso levantar um sacerdote, um profeta, segundo o meu coração, porque eu vou colocar esse cara diante do meu rei ungido. Não havia rei em Israel, e a escolha de Saul foi um rei segundo o coração do povo. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Quando a Bíblia fala segundo o coração de Deus, não é que Davi tinha o coração de Deus, é que Davi foi a escolha de Deus. Mas antes de Deus escolher Davi, Deus viu em Ana Samuel. Você está aqui? Sabe o que eu percebo no meu espírito para essa estação? Nós precisamos deixar algumas terras de esterilidade na nossa vida, para que a gente possa se tornar um ventre profético para esse tempo. Na nossa casa, no nosso trabalho, aonde o Senhor nos enviar. Porque o Senhor, Ele tem nos provocado e tem nos ajustado. E ali, depois disso, diz que Ana salmodiou, ou seja, ela entregou uma nova canção a Deus. E está escrito os salmos que ela escreveu, foi a primeira salmista.
E ela ensinou seu filho. E você sabia que Samuel treinou Davi? Você sabia que Samuel, ele treinou uma companhia profética, 2 companhias proféticas, cada uma de 50 profetas, que eles ficavam profetizando por meio das canções em Israel? Você sabia que Samuel era um dos caras que Deus não falava não? Você sabia que na Bíblia só tem 5 caras que Deus disse, se esse cara orar eu não posso ouvir, porque se eu ouvir eu vou dizer sim. E o pacto de Deus com Samuel era, você profetiza e eu faço. Não é eu falo e você faz. O pacto de Deus com Samuel foi, você fala e eu corro atrás para fazer. E eu vou lá, eu vou te perseguir, eu vou honrar o que você vai dizer. Samuel, ele foi um profeta que transicionou de um tempo de escassez de juízes para um tempo profético. E ele começou, então Deus inaugurou um novo tempo. Por quê? Porque Ana, ao invés de olhar agora para a sua dor, ela olhou para a situação da nação, ela olhou para o estado do tabernáculo e disse, Deus, faz de mim alguém que vai gerar, alguém que vai resolver esse problema aqui. E sabe o que Deus respondeu? Eu encontrei o que eu vinha buscar. Você está aqui? Eu encontrei o que eu vim buscar. É isso, Ana, é isso. É isso. Eu encontrei. Porque Deus, quando olhava para Ana, já via Samuel. Às vezes Deus está olhando para mim, para você, e já vê onde a gente vai chegar. Mas sabe por que não chegamos ainda? Porque estamos tentando plantar figueira na vinha. E Salmos, nos primeiros capítulos de Salmos, vai dizer que nós somos como árvores plantadas ao ribeiro das águas. Então o que Yeshua estava fazendo, quer fazer comigo e com você? Entenda como o Pai se move. O Pai se move como um agricultor. E o agricultor está dizendo, olha, existem algumas áreas da sua vida que você continua plantando figo. Sai dela. Eu sou Deus misericordioso, eu posso voltar na próxima estação. Mas você vai aguentar mais uma estação em silêncio para me dar uma resposta? Ou nós vamos dizer para o Senhor, que seja hoje, que seja agora, que seja hoje, que seja agora. Você tem coragem de dizer isso para o Senhor? Que seja hoje, que seja agora. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Se é para perdoar, perdoe. Se é para soltar, solta. Se é para largar, largue. Se é para se consertar, se conserte. Que seja hoje, que seja agora. Você está aqui? E eu queria, para finalizar, convidar você a ficar de pé e que nós orássemos ao Senhor. Que nós, nesse momento, nós pudéssemos nos comprometer com Ele, assim como Ana entendeu e se comprometeu. Que nós não sejamos como aquele homem que tentou argumentar com o seu Senhor, Deus, espera mais uma estação. Eu vou cortar a terra aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa. Meu irmão, Deus não trabalha com misturas. Você está aqui? Deus não trabalha com misturas. O nosso maior erro é quando a gente tenta misturar as coisas achando que Deus vai se agradar. Deus não trabalha com misturas. E nós, como comunidade, como igreja, como família da fé, as nossas casas aqui reunidas, nós, irmãos e irmãs, nós precisamos falar algo para o Senhor nessa noite. Se você tiver coragem, depende de você. Senhor, que o Senhor encontre em mim o que o Senhor veio buscar. O livro de Hebreus diz que Esaú, irmão de Jacó, trocou a primogenitura, a bênção do Senhor por um prato de lentilha. E o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, diz que Deus ele ainda procurou Esaú, mas não encontrou nele arrependimento. Então o que o Senhor vem buscar, além da nossa adoração? Arrependimento. O que é o arrependimento? É fazer o caminho de volta, é o estado original, é aquele lugar onde Deus te encontrou. Meu irmão, eu sei que os dias são difíceis e às vezes a gente dá aquela esfriada, às vezes a gente dá aquela bambeada. Só que isso é perigoso, você precisa se manter quente, eu preciso me manter quente. E sabe como é que nós vamos nos manter quentes?
unidos, juntos, no mesmo propósito. Por isso nós podemos fazer essa oração: Senhor, o Teu Espírito, a Tua palavra diz que o Teu Espírito é responsável pelo vínculo da paz, é Ele que nos une ao Teu propósito. Então que o Teu Espírito venha me convencer, Senhor, que seja hoje, que seja agora. Derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Que o Teu Espírito nos convença, que o Teu Espírito venha entrar naquela área que eu não deixo ninguém entrar, ninguém acessar. Só o Senhor pode entrar nesse lugar. Mas basta eu e você dizer para Ele: entre nesse lugar hoje. Eu não quero mais plantar figueiras que não frutificam, mas eu quero plantar, Senhor, vinhas, porque o Senhor é a videira verdadeira. Será que você pode falar isso com o Senhor nessa noite? Erga suas vozes, começa a falar com o Senhor. Sim, Senhor, nós te damos liberdade. Te damos liberdade, que caia o Seu Espírito. Diga isso, que essa seja a nossa oração. Diga: enche este ambiente, enche este lugar. Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, começa a soprar sobre cada um neste lugar, Senhor, agora. Santo Espírito, visita, Senhor, as nossas emoções, visita os nossos pensamentos. Deus, visita tudo aquilo que nos tira, Senhor, do caminho. Vem fazer o que só o Senhor pode fazer. O que a história nunca quis cumprir. Show de Candaramase, só o Senhor pode fazer. Aviva-nos, aviva-nos, não é a ciência, não é o remédio, o que nem o homem fez, não é o método, é só o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor traz ferramentas, mas nós entendemos que a ativação, ela se dá por meio do Seu Espírito. Erga suas mãos o mais alto que você pode, no seu lugar, em sinal de rendição, e diga: eis-me aqui, Senhor, é eu, é comigo, essa palavra é comigo, eu tomo ela para mim, é comigo, Senhor, com coragem, com ousadia, eu digo: é comigo, me toca, Senhor, me convence. Nós te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Diga: vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu. Quando nós pedimos ao Senhor sobre avivamento, às vezes nós pensamos que o avivamento é sensorial. É o se arrepiar, é o se tremer no chão, é o falar em línguas. Essas são expressões da presença manifesta do Espírito. Mas o que as Escrituras nos mostram sobre avivamento é o despertar de uma consciência. Por exemplo, Davi, ele teve a presença de Deus como prioridade. Ele pega a arca da casa de Abinadab e ele quer levar para Israel. Mas ali ele é frustrado porque ele não sabia como tratar a presença de Deus. E diz que Obed-Edom, que era um levita, alguém que sabia tratar a presença de Deus, ele traz a arca para sua casa e ele começa a tratar a presença de Deus como devia. E a palavra diz que Obed-Edom, ele preparou a sua terra. Ele preparou a terra e plantou. E por causa que a presença estava na sua casa, olha isso, irmão.
E por causa que a presença estava em sua casa, aquilo que era para demorar uma estação inteira, em 3 meses ele teve a sua colheita. Sabe o que eu estou dizendo? Que quando há arrependimento, quando nós sabemos tratar a presença de Deus, aquilo que ia durar um ano inteiro pode durar poucos dias, pode durar poucos meses. Sabe aquilo que você e eu estou passando? Que para nós é uma eternidade, quando sabemos tratar a presença de Deus. Deus reme o tempo. Por isso vamos proclamar com toda a nossa força, que seja hoje, que seja agora, que seja nosso clamor a Deus. Erram suas vozes. Espírito, seja hoje, que seja agora. Vem derramar o seu Espírito. Seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Diga. O teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje. A terra clama e uma só voz. A terra clama. A terra chama. Diga. Chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Com toda a sua força, declare. A terra chama. A terra chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Vem derramar o Esse seus filhos e filhas nessa noite, clamando ao Senhor. Que seja hoje, que seja agora, que seja hoje, que seja agora, Senhor. Nós não queremos permanecer os mesmos. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Vem fazer. Obrigado, Senhor. Agradeça, Senhor, agora. Agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado pela sua fidelidade. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Obrigado, Yeshua. Obrigado, Abba. Obrigado pelo teu Espírito que nos convence. Obrigado, Senhor. Nós fazemos um compromisso contigo como família da fé. Nós viveremos tudo que nós temos aprendido nesse lugar. Nós estaremos atentos às tuas instruções. Nós seremos fiéis à tua palavra. Faz de nós uma terra frutífera. Assim seja. Que as palmas louvem o Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado.